noite. Mais um encontro nesta segunda-feira. Mais uma segunda-feira. Eu falei na última live, a passada de segunda-feira, que hoje eu começaria a partir do espetáculo do Alexandre Franco, que foi o Esculpir. E apesar de não ter entrado ninguém até agora, eu vou começar a verbalizar, a falar, a trocar ideias sobre o Esculpir, para que eu possa, durante esse tempo que eu tenho aqui, que é 1 hora, conseguir chegar no final da década de 90, para iniciar os anos 2000 na próxima segunda-feira. Boa noite, Miriam. Então, eu vou começar a narrativa pelo espetáculo do Alexandre Franco, relembrando que ele surgiu daquele evento do Klaus Viana Memória Viva, uma homenagem a ele logo após o falecimento dele. Só para relembrar vocês, veio da ideia de fazer umas estátuas vivas no Jardim do Ingá. E dali o Alexandre partiu para fazer lindas pesquisas a respeito de várias figuras da mitologia e construiu o projeto Esculpir. Belíssimo, muito bonito. E começou a ensaiar, só que tinha a figura da Thanatos, da morte. E ele um dia me chamou na escola e falou para mim: mãe, eu não posso deixar de colocar Thanatos. É de extrema importância no projeto, na construção do espetáculo, que exista essa figura. Só que ninguém quer fazer Thanatos, ninguém quer fazer a morte, ninguém quer fazer a morte. Você bem que podia me ajudar, né? Já que você me jogou no rabo de foguete. Eu falei: olha, Alexandre, tudo bem, como não é dança, né? É movimentação, mas não é dança. Eu vou fazer, eu faço a Thanatos. E, na verdade, foi uma maneira que eu encontrei também de vivenciar a morte do Klaus, que ainda estava muito puxada para mim, somada ao falecimento do Rainer. Então, eu fui mergulhar na Thanatos. E foi uma experiência linda, linda, muito bonita. Agradeço sempre muito ao Alexandre essa oportunidade. E 2 fatos muito interessantes aconteceram, porque nós fazíamos a apresentação ao ar livre. A primeira apresentação foi no Parque Lage, no Rio de Janeiro. A segunda foi na Praça Tiradentes. Depois ele seguiu. Ele diminuiu, porque o projeto era muito extenso, depois ele diminuiu em pedaços e saiu apresentando em vários lugares. Eu participei das apresentações do Parque Lage, que não foi uma só, e da Praça Tiradentes. No Parque Lage, eu fiquei na porta da entrada. E, graças aos estudos que eu havia feito com Josué, de mímica, eu consegui fazer uma estátua muito convincente, enfiada naquela argila. E um dia eu estava na porta e entrou um menininho com o pai. E quando ele olhou para mim, eu mexi os olhos, eu fiz um movimento só com os olhos. E aí ele ficou alucinado, ele falou: papai, a estátua mexeu o olho. E o pai dizia assim: meu filho, isso é uma estátua, estátua não mexe o olho. E naquela coisa de entrar e querer que o menino entrasse, o menino ali vidrado na estátua que tinha mexido o olho. E aí eu comecei a fazer movimentos muito milimetricamente conduzidos, só que ele via o movimento e ele dizia: pai,
ela está se mexendo. E nós tínhamos um ensaio, né, um esquema, que em determinado momento, quando acontecia um som diferente, que o som cobria todo o espaço, era o momento de nós começarmos a nos deslocarmos pelo Parque Lage até chegar nos lugares onde nós íamos apresentar os movimentos coreográficos. E aí deu o sinal. Quando eu dei o sinal, eu comecei a caminhar. Quando eu comecei a caminhar, eu nunca vi uma criança tão feliz na minha vida. Ele pulava, mas ele pulava, ele puxava o pai. Eu falei que era uma pessoa. Foi uma coisa assim tão linda, mas tão linda, tão linda. Foi muito bom mesmo. A coisa dele valorizar a capacidade dele, né? De ver que era uma pessoa fazendo uma estátua. E o pai dizia que não, que era uma estátua. Né? Ali fez-se uma supremacia do instinto. E eu me segurando, né? Porque não podia demonstrar, mas foi uma experiência linda. E a outra que o Esculpir me deu também muito interessante, aí já foi na Praça Tiradentes. Ao ar livre, a Praça Tiradentes, e nós fazíamos alguns movimentos em alguns lugares e saíamos caminhando pelo público para nos colocarmos nos lugares onde fazíamos a coreografia. E tinha um bêbado no banco. Eu tinha um gesto que eu olhava para a pessoa, porque a ideia lá na praça era a seguinte, era que nós conduzíssemos as pessoas que estavam espalhadas para o lugar onde iria ver o desenvolvimento coreográfico. Então eu criei um movimento, eu olhava para a pessoa e eu ia com a mão, eu fazia um sinal com a mão e ia conduzindo com o sinal, ia conduzindo a pessoa para o lugar. E o bêbado estava completamente jogado no banco. Quando eu olhei para ele, ele bateu com o olho em mim. Aí ele bateu com o olho em mim e sentou, falou, você não vai me levar para lugar nenhum. Eu tive que fazer uma força, porque eu falei, meu Deus do céu, ele deve ter percebido, olha que coisa louca, ele captou a força dramática da Thanatos. E aí ele começou, você não vai me levar, eu não vou com você, eu não vou com você. E aí eu resolvi fazer um jogo com ele, porque eu falei assim, eu vou jogar com esse cara. E eu fiquei ali algum tempo, até que veio o sinal que eu não podia ficar mais, porque ele ficou discutindo comigo, falando mil coisas, que ele não ia, que eu não tinha direito de tirar ele dali. Era uma mistura de realidade com delírio, foi uma experiência louca. Depois, quando chegamos lá dentro, o Alexandre falou, Moema, eu estava vendo a hora que o bêbado ia bater em você. Eu falei, não ia não, ele estava num delírio, assim, fantástico. Então, foram dois fatos muito gostosos que o Esculpir me deu. E o espetáculo foi muito bem acolhido. Eu fiquei muito feliz pelo Alexandre, pelo sucesso, pelo trabalho, foi muito bonito. A Simone, não me lembro do sobrenome, ela que fez o estudo de que qualidade de argila, então eram vários tipos de argila dependendo da personagem. Foi um trabalho muito bonito mesmo, muito bonito. Dali surgiu a companhia dele, depois eu não sei no que se desenvolveu. Então, seguindo a década de 90, vem para mim a criação do Centro do Movimento Vital. Por que eu criei o Centro do Movimento Vital? Eu estava fazendo um curso na Casa da Gávea, da leitura corporal com a Nereida Vilela, por indicação da Angel. E estando lá, eu vi o anúncio que o Dr. Stefano Sabetti viria ao Brasil para dar uma palestra e um workshop de final de semana. E eu peguei o folheto. Nessa época, eu estava já sem saber para onde ir para desenvolver os meus estudos. Toda vez que eu ia procurar um curso,
que eu começava o curso, eu via que não era aquilo que eu queria. E isso já estava acontecendo também naquele curso da leitura corporal, e eu já não tinha mais, eu não sabia mais para onde eu ia. Eu já tinha feito vários cursos, Shiatsu, Doin, Feldenkrais, Alexander, tinha ido para São Paulo fazer especialização, até macrobiótica eu estava buscando, enfim, eu estava buscando muita coisa, porque eu estava me sentindo meio que num beco sem saída. Eu queria evoluir, eu queria ir adiante, mas eu não conseguia achar o caminho. Quando eu li as propostas do Dr. Stefano no Brasil, eu fiquei enlouquecida. Eu vi, nossa, eu fiquei louca. Falei, meu Deus do céu, é isso que eu preciso. Fui ver livros dele, fui procurar livros dele e dei de cara com ondas de transformação. Comecei a folhear, a ler e completamente estarrecida com o trabalho dele, fascinada com a pesquisa da Life Energy Therapy. Mas quando eu fui ver o curso era muito caro. Mas toda vez que eu vejo uma coisa que é muito boa, a primeira coisa que eu faço, eu começo a espalhar para todo mundo. Gente, vai ter uma coisa ótima que vai acontecer. Isso é coisa minha. Eu ganho e divido. Eu sei de alguma coisa, eu já saio espalhando para todo mundo, já incentivo, já entro, já faço propaganda. Essa é a Moema. E aí eu comecei a ver, chamar um, chamar outro. E na época, logo depois, um tempo depois que eu me separei do pai dos meus filhos, eu estava com uma relação com uma pessoa muito interessada nessas coisas também. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, esse curso vai ser muito bom. Esse curso vai ser tudo de bom. Só que eu não tenho dinheiro para fazer, ele é muito caro. Então você podia fazer, porque você gosta dessas coisas também, aí você faz e passa para mim, porque nós estávamos inclusive fazendo o curso de leitura corporal juntos. Ele fazia também. Aí ele falou, bom, vamos ver, não sei o quê. Só que aí eu vi que o Dr. Stefano, ia dar uma palestra, antes de começar o workshop, teria uma palestra vivencial, 2 dias antes do início, onde ele iria apresentar o trabalho dele. E era uma palestra vivencial, ou seja, teria vivências. Falei, bom, gratuito, para quem quisesse fazer. Falei, é a minha oportunidade de pelo menos vivenciar uma vez, um pouquinho que seja, mas eu vou poder estar ali. Aí eu me inscrevi. Me inscrevi e fui. Fui com o coração eufórico, assim, pulando pela boca. Também chamei um monte de gente. Vambora. Arrebanhei um monte de gente para ir. Na época eu estava ainda trabalhando na Camarim e fazendo todos os processos de orientação pedagógica dentro da escola. E aí lá fui eu. Lá fui eu para fazer a palestra do Stefano. E foi uma vivência, como eu já esperava, uma vivência estarrecedora, apaixonante. E eu falei, ai meu Deus do céu. Aí quando terminou, eu falei para essa pessoa conhecida minha, né, que estava comigo, eu falei assim, olha, não deixa de fazer esse curso, por favor, não deixa. Só que quando terminou o workshop, ele distribuiu as folhas, né, para você preencher. Aqueles que fossem fazer o workshop iriam preencher e deixar na secretaria. E ele espalhou aquelas fichaiadas toda lá, e eu nem peguei, né? Nem chego perto. Porque ali tinha 2 coisas. Primeiro, as exigências do Instituto, porque ele era o criador e o diretor do Instituto de Energia Vital, Life Energy Institute, que a sede é nos Estados Unidos. Aí eu não peguei. Quando terminou tudo, que a secretária pegou as folhas, não sei o quê, nós saímos da sala, tinha um coffee break, para depois voltar para o término do encontro.
Ele veio atrás de mim. Eu estava quieta assim, tomando um chazinho. Ele chegou perto de mim e me perguntou: você não quer fazer o curso? Eu olhei para ele e falei assim: olha, doutor Stefano, nesse momento é a coisa que eu mais queria. Mas tem duas coisas. Primeiro, eu não tenho dinheiro de jeito nenhum para fazer esse curso. E segundo, eu não tenho os requisitos que são exigidos pelo Instituto para fazer o curso, porque eu não sou psicóloga, não sou psicoterapeuta. Na época, eu trabalhava como cinesiologista, que era o último curso que eu tinha feito. Eu fazia trabalhos de cinesiologia, trabalhos, inclusive, que eu apliquei no Olavo, quando a gente dançou, aquilo tudo. Então, eu tinha todo o trabalho da Angel, mas eu não tinha formação de psicoterapeuta, né? Aí eu falei: olha, eu não tenho nenhum desses pré-requisitos que está aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas você é formada em quê? Eu falei: bom, eu sou bailarina e atriz. Mas sua formação de dança, de balé, levou quantos anos você levou para se formar em bailarina? Aí eu ri e falei: bom, se eu for contar o tempo da escola, uns 9 anos, 8, 9 anos. Aí ele sorriu e falou assim: bom, eu não conheço faculdade no mundo que seja de 9 anos. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Ele falou assim: você quer fazer o curso? Você tem vontade de fazer esse curso? Eu falei: muita, muita vontade. Aí ele falou assim: então espera um instantinho. Volta ele com uma ficha assinada por ele e fala: você leva isso aqui na secretaria, você ganhou uma bolsa de estudo integral para fazer o curso. Eu quase tive um troço, né? Eu não sabia se eu respirava, se eu ria, se eu chorava. Eu fiquei num estado de emoção. E ali deu-se início a um encontro fantástico que foi desenvolvido durante 5 anos. 5 anos? 4 anos. 4 anos. Eu conheci o Dr. Stefano em 1996 e ficamos desenvolvendo estudos e trabalhos até 99. Depois eu o revi de novo em 2005, já como convidada e representante da minha metodologia na Conferência de Energia Vital. E por causa desse estudo, porque ele vinha para a Casa da Gávea, e eu fui à Itália, a primeira vez que eu fui à Itália para estudar, porque ele, quando terminou o curso, ele falou: quem quiser se desenvolver melhor precisa participar da Conferência de Energia Vital, que acontece todo ano na Itália. É importante para o desenvolvimento de quem está aqui estudando a Life Energy Therapy, é fundamental esse encontro, porque nesse encontro vocês vão ter uma semana de processos evolutivos do método dele, né? Aí eu fiquei maluca, fiquei doida, falei: ai meu Deus do céu, o que eu fiz? Vendi um terreno que eu tinha lá em Itaipuaçu, com os bravejamentos da família inteira, da minha tia, que tinha me dado o terreno para o futuro dos meus filhos. E o futuro dos meus filhos, eu entendi que seria a minha saúde, o futuro deles. Então, eu sabia que aquilo ali podia me ajudar a melhorar todo o meu estado emocional e todo o meu estado de ser na totalidade. Então, eu vendi o terreno e fui embora para a Itália, fazer parte da conferência de 1997. Foi a primeira ida minha à Itália. E ali foram estudos e pesquisas e vivências incríveis, fantásticas, indescritíveis, que teria que ter muito tempo para falar em todas elas. Mas foi quando eu comecei, então, o meu processo evolutivo. E quando eu estava lá,
E ele começou a falar comigo uma série de coisas que estavam acontecendo quando ele vinha ao Brasil, e ele queria introduzir o curso, não só um workshop, mas ele queria introduzir o curso dele no Brasil. E aí eu resolvi dar uma força, ajudar e dar um apoio para que ele pudesse vir ao Brasil desenvolver o curso dele. Ele deu um jeito de sintetizar aquilo que lá na Europa era mais extenso, ele aqui condensou, e eu então, para dar suporte, para dar apoio a tudo aquilo, eu acabei criando o Centro do Movimento Vital para que ele pudesse vir e ter onde ficar e onde desenvolver o trabalho dele. Então, eu criei, deixa eu ver se eu acho aqui a foto que eu peguei aqui. O Centro do Movimento Vital, ele ficava ali no Engenho do Mato. Ó, era uma casa bem grande. Tinha um quintal enorme. E aqui esses são panfletos, foi um álbum que foi criado para os estrangeiros que vinham para estudar com o Dr. Stefano. Ó, aqui é o portão, a porta de entrada. E aí eu pude sair lá da casa do Rubem, que havia me cedido a casa para eu ficar trabalhando lá. E eu morava com a Roberta, tinha o espaço do Vitor, quando ele queria ir para lá, porque ele ficou morando com o pai dele, e eu fui buscar meu rumo, né? E aí eu fui para Itaipu, para esse lugar, para Engenho do Mato, e criei o Centro do Movimento Vital. O Centro do Movimento Vital, eu comecei a desenvolver as minhas ideias sobre o movimento vital, que foi o encontro com a energia vital dele, né? Ele trazendo toda a ideia e o conhecimento da Life Energy, e eu ali com a história do desenvolvimento terapêutico através do movimento. Então, eu trabalhava sinestesicamente com os processos de movimento do sistema. E conhecer esse outro lado medular, que era o lado que ele trazia para mim, foi uma complementação impressionante, né? E ele começou a dizer para mim assim: Moema, você precisa escrever o que vier na tua cabeça, não interessa, o que vier na sua cabeça você põe no papel e escreva. Enquanto isso, eu tinha o grupo lá da Angel, que eu tinha sido orientadora de término de curso, né? Como é que chama isso? Monografia. E acabei chamando alguma das moças, perguntando se elas queriam fazer parte desse grupo, né? Desse encontro, desse trabalho com o Stefano, comigo, dentro dessa casa. Roberta foi morar comigo, ela morava comigo com o pai, ela ficava lá e cá, mas tinha o canto dela, tinha o quarto dela, tinha o espaço dela reservado, e ali eu trabalhava. Foi um período extremamente fértil de criatividade e desenvolvimento. Eu tenho aqui alguma foto, umas fotos. Olha, eu criei, como sempre, né? Como não podia deixar de ser, eu criei um grupo de dança que eu chamei de Grupo Fluxo. Ó, aqui é o Grupo Fluxo se apresentando. Aqui a gente estava ensaiando para fazer uma apresentação. Essa aqui sou eu. Tânia Castilho, Priscila Morteira, André Elias e Débora Miranda. Isso aqui é na Camarim,
que nos cedeu espaço. Nós estávamos ensaiando para logo depois nos apresentarmos. E também na Camarim eu fazia trabalhos de grupo, fazendo orientações sinestésicas, cinesiológicas de movimento, através de toque, através de partilha. E aqui está o grupo do Centro do Movimento Vital, numa apresentação na Praia de Caraí. Nós saíamos dançando pela rua. E aqui está um folheto do Centro do Movimento Vital, porque começou a acontecer o quê? As pessoas vinham do exterior, essa logo aqui foi criação do meu filho, ainda não existia Moitaquá, então não tinha logo de Moitaquá, e ele criou uma logo para o Centro do Movimento Vital. E isso aqui é um folheto escrito em português e inglês, porque isso ia para os Estados Unidos. Eu fiz uma parceria com o Instituto de Energia Vital, e então eles me ajudavam nas despesas que tinha ali dentro do Instituto, do centro, e assim nós fomos fazendo uma parceria e desenvolvendo o trabalho de pesquisa corporal, e eu comecei a escrever. A primeira coisa que eu escrevi foi essa apostila aqui, ó. Tá, as avessas está no espelho. Seu corpo é você. Essa primeira apostila que eu escrevi, eu não sabia nem chegar perto de computador na vida. Aliás, tem uma pessoa que entrou aqui agora, que é a Renata, que foi quem aguentou os meus primeiros faniquitos agudíssimos diante de um computador, que eu tinha verdadeiras crises nervosas quando eu me colocava na frente dessa bendita da tela. Não consigo nem imaginar como é que eu cheguei aqui. Hein, Renata? Olha eu aqui. Essa primeira apostila foi meu filho que digitou para mim, e ele me fez uma observação muito interessante. Ele virou para mim e falou assim: bom, mãe, tudo bem, você quer que eu ponha seu nome aí? Eu ponho, mas essa apostila aí tem muito pouco seu. Você fez uma compilação de várias ideias de outras pessoas e reuniu e botou aí. Mas eu acho que você tem que escrever as suas ideias, tem que colocar o que você tem na sua cabeça para fora. Eu acho que é isso que o seu mestre lá está pedindo para você fazer. Filhos. Com a graça de Deus, eu tenho filhos que me puxam orelhas. Então, ouvindo, né, a história do meu filho, eu comecei a escrever. Ainda outro dia me falaram assim: você tem alguma apostila, Moema? Oh, meu Deus do céu. Bom, eu comecei a escrever ainda como processo do movimento vital. E aqui tem 1, 2, 3, são 4 apostilas. 4 apostilas. Todas elas estão aqui. 4 apostilas. Do Centro do Movimento Vital. Falando de movimento vital, que era a minha pesquisa na época, né? E, na verdade, eu fazia essas apostilas porque cada vez que eu me encontrava com o Dr. Stefano para dar seguimento ao curso que eu estava fazendo, porque eu fui fazer, né, o Basic Training, eu tinha que juntar dinheiro para os atendimentos individuais, porque isso aí não estava incluído na bolsa, né? Mas eu tinha, para mim era mais do que prazer, era um dever. Evoluir, estudar, me entregar por tudo que eu havia ganho dele, né?
Então, o mínimo que eu podia fazer era realmente me entregar de fato a tudo que eu pudesse fazer, a ouvir tudo que ele me dizia, levar as puxadas de orelha, as puxadas de tapete e saber que aquilo ali era para o meu melhor, para a minha evolução, para a minha transformação. Então eu me dediquei o tempo inteiro a tudo que eu podia pegar daquilo ali. E escrever as apostilas era um dever, porque ele falou, escreve, põe para fora, põe para fora. A primeira apostila que eu escrevi, eu levei para o Júlio César Parreira Lima, meu amigo, meu médico, meu guru. Falei, Júlio, dá uma lida nisso aqui, o que eu faço com isso? Eu não sei o que eu faço com isso. Aí eu dei para ele a primeira, ele leu e falou assim, bom, primeiro você dilui, porque isso aí está mais concentrado do que extrato de própolis. Dilui um pouquinho isso aí, senão a gente não aguenta, tá puxado demais. Aí, dali eu comecei a desenvolver. O Centro do Movimento Vital foi construindo coisas muito boas. Outra coisa que nós fizemos foi uma parceria com o Hotel Arvoredo para apresentar um trabalho, né? Centro do Movimento Vital e Hotel Arvoredo. E acho que foi da primeira vez, logo de cara, eu não me lembro se foi da primeira vez que eu fui à Itália, se foi na segunda, eu percebi que o Stefano estava querendo fazer um encontro como aquele ali que eu estava vivendo aqui no Brasil. E me deu essa sensação. Eu comentei, inclusive, com as pessoas, acho que foi logo da primeira vez que eu fui, mas não tenho certeza, porque eu fui 3 vezes à Itália e depois em 2005 voltei como representante do Brasil. Mas nas 3 primeiras como estudante, e eu tive essa intuição de que ele queria trazer ao Brasil aquela conferência. Então eu perguntei a ele se haveria, se ele estava querendo fazer isso. E ele disse sim. Eu estou querendo, mas eu não sei como. Bom, para encurtar a história, aqui está o jornal de apresentação, esse é a logo do Instituto, e acabamos construindo uma conferência de energia vital no Brasil, onde ele pôde dar a segunda parte do curso, que era o Adjunct Training. Então, eu fiz o Basic Training e eu fiz o Adjunct Training, e depois eu entrei no Process Inquiry e depois no Spiritual Inquiry. Então, eu fui seguindo os passos que ele sinalizava como sendo importantes para a minha evolução. Na verdade, eu não estava interessada em fazer o curso, eu estava interessada em estudar a metodologia, adequando esse estudo à minha evolução pessoal. Então, foi isso que eu fui fazendo. Provas, testes, estudos e mais estudos, e acabei trazendo ao Brasil vários estrangeiros da Noruega, Estados Unidos, Alemanha, Itália, para participarem desse encontro lá em Barra do Piraí, no Hotel Arvoredo. Desse encontro surgiu, então, a continuação do trabalho do Centro do Movimento Vital com o Hotel Arvoredo. Bom, esse período meu com o Dr. Stefano teria uma infinidade de coisas para contar para vocês, mas eu vou passando, tá? Senão não vai dar. Bem, nesse período do centro, eu comecei a escrever muitos projetos. Junto com o pessoal, a gente fez o Projeto Praia Limpa, por exemplo. O Projeto Praia Limpa, que foi um projeto voltado para a educação ambiental na Ilha Grande. Esse projeto me possibilitou ir à Itália da segunda vez, com dinheiro desse projeto, a minha parte, né, porque era dividido por todos nós, eu consegui ir à Itália.
Esse aqui é um outro projeto saúde. E tem muitos outros projetos, né, que a gente foi desenvolvendo. E em 1999, eu fui de novo à Itália, no meu curso de Spiritual Inquiry. E na época tinha... Já te respondo, Owen, já te respondo. Na época, eu tinha o pessoal a Tânia, a Andréia, a Priscila Morteiro e a Débora, que estavam lá no Centro do Movimento Vital. Quero ressaltar também que o Centro do Movimento Vital era um centro de tratamento, que sempre foi o meu sonho, ter um lugar onde eu pudesse manter as pessoas ali dentro até o início do tratamento se fazer mais firme no ser, né? E aí então ele poderia voltar para casa, por saber das dificuldades de se manter um trabalho de equalização energética no convívio e no contato com familiares e tal. Então, meu sonho era ter um centro assim, onde eu pudesse acolher aqueles que quisessem se cuidar, se tratar. E o Centro do Movimento Vital era isso. Então, eu tinha sempre alguém, uma, duas, três, algumas pessoas estavam sempre ali em tratamento. E aí era eu e as meninas que cuidavam, né? Nós nos revezávamos nos cuidados. E os cuidados também, nós tínhamos, enquanto cuidado, aulas de arte. Então, aula de dança, aula de circo. A Andréia era formada em circo, então ela dava aula de trapézio, tudo isso era tratamento de ajuste. Então, ali ao redor do Centro do Movimento Vital, tinham muitas casas chiquérrimas, e nessas casas tinham os caseiros com seus filhos. Então, eu acolhia os filhos dos caseiros, e ali a gente trabalhava sempre com o movimento beneficente, né? Com doações e tudo, mas sempre voltado à beneficência. Como eu fazia lá no Mirantão, eu passei a fazer ali no Centro do Movimento Vital. Então, eu tinha o trabalho no Mirantão, tinha o trabalho no Centro do Movimento Vital. O trabalho no Mirantão se fortaleceu mais tarde. Nessa época, era o Centro do Movimento Vital. Eu só trouxe o Mirantão aqui agora porque era a mesma filosofia, digamos assim, a mesma maneira de pensar cuidado, né? E aí, ali no Centro do Movimento Vital, eu tinha também a parceria da Camarim, que fazia as festas lá. Nós fazíamos vários eventos para poder manter aquilo tudo ali. Fazíamos jantares dançantes, fazíamos noites de capoeira, e aí cobrávamos alguma coisinha, não era nada, por exemplo, uma caneca de sopa, R$1,50, umas coisas assim. Mas a gente ia amealhando dinheiro para poder manter. Vendia torta de banana, fazíamos torta integral para vender, batíamos de porta em porta vendendo. Então, havia uma ajuda, mas não era uma ajuda muito grande do Instituto, e a gente mantinha com o nosso trabalho, aquele centro ali, com doações e com venda de coisas que nós fazíamos também, né? E doce, torta, essas coisas assim. Pois bem, eu fui à Itália para o meu Spiritual Inquiry e falei para as meninas, olha, eu prometo a vocês que eu vou escrever tudo que eu puder captar do curso que eu vou fazer, tudo que eu puder, eu vou escrever. Eu vou escrever, quando eu chegar aqui, eu dou para vocês. Vai ser uma forma, porque naquela época não tinha celular para falar assim rápido, né? Então, eu me propus a fazer isso. A única maneira que eu tenho de compartilhar isso com vocês é escrevendo. E lá fui eu para a Itália. Dessa vez eu fui sozinha, da primeira vez eu fui com um grupo, com mais 3 terapeutas, e da segunda vez eu fui sozinha.
E fui escrevendo. Tudo eu escrevi. Andava pelas ruas, parava, sentava, escrevia. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um calhamaço de coisa escrita à mão, né? Eu escrevia até de noite, acordava de noite, me dava aquela coisa, não podia acender luz, eu escrevia, ia escrevendo, botava o dedo, escrevia dentro do avião, saí escrevendo, saiu um negócio, saiu uma rolha, acho que o Stefano tirou uma rolha aqui de dentro da minha cabeça. E eu fui escrevendo, quando eu cheguei aqui, eu entreguei as folhas para a Andréia, que a Andréia gostava muito do negócio de português, tinha feito literatura também. Eu falei, olha, Andréia, tá aqui, ó, tá aqui. Agora, tá um rabisco tão grande que vocês, eu não passa pro computador, faz alguma coisa para vocês poderem ler. Aí o que ela fez? Ela entregou tudo na mão de um amigo dela que fazia digitação. E esse amigo me liga e diz assim, escuta, eu estou apaixonado com essas coisas que você escreveu aqui e eu estou digitando isso já na formatação de um livro. Falei, Eu pensei assim, bom, mais uma apostila para as meninas estudarem. Não, eles construíram um livro. Fizeram. Me deram o livro pronto. O livro. Uma viagem em busca do meu umbigo. Com ilustrações feitas pelo meu filho. Ele fez a capa e aí eu dei para ele o texto e ele fez ilustrações. Ó, vou mostrar para vocês a mãe Gaia enfurecida. Eu adoro essa mãe Gaia enfurecida que ele fez, parece até eu. Não parece a sobrancelha? Não, o Centro do Movimento Vital acabou, meu filho. Acabou, daqui a pouco eu já digo como. Então, foi feito o livro. E no que foi feito o livro, eu recebi o livro na mão. A Andréia fez o copydesk. Eu li uma vez, ela leu outra, e aí levou para o Vitor fez a ilustração, e aí duas pessoas amigas minhas resolveram que iam arrumar patrocínio, enfim, resumindo, o livro foi editado, 5.000 exemplares. Com lançamento na Sala Pascoal Carlos Magno e no Rio de Janeiro, numa livraria que eu não me lembro o nome. E eu não achei nada que tivesse um referencial a isso. Eu tinha reservado umas fotos aqui mas eu não sei, também misturou-se. Enfim, quando eu peguei o livro, de cara, eu dou de cara logo assim, ploft. No que eu abro, eu já percebi um erro terrível de diagramação, de tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, assim, de imediato eu fiquei baqueada com aquilo, né? Eu falei, meu Deus, o livro tá errado. 5.000 erros. Detalhe, hein? O prefácio do livro é do Dr. Stefano. E tem uma coisa muito linda que ele diz aqui. Aprender a aprender pode se constituir num dos mais importantes processos para o nosso crescimento. É, porém, com muita frequência, o mais negligenciado. Na medida que aprendemos sobre quem somos nós, o estudo e a pesquisa de como nós somos forma o quem somos nós um aspecto central daquela experiência. Esse é o início do prefácio, que ele termina assim: o livro de Moema é uma expressão espontânea desta manifestação de efusão pessoal, audacioso e valente, como o prenúncio de um amanhecer de esperanças renovadas para todos nós. Que a verdade venha à tona. O prefácio dele é lindo. Nossa, fiquei... Eu não esperava, eu não fiz para fazer nada disso, gente. Eu fiz anotação para poder dividir com os meus alunos e acabei ganhando um livro de presente.
Ah, tá. Tá, o tempo tá bom. Então, esse livro, 5.000 volumes, foi tudo embora. Alguns eu dei, a maioria foi vendido, me ajudou muito num período de vacas bem magras, me ajudou a pagar aluguel da casa, inclusive. E eu fiquei só com 2 volumes, um meu e o outro que eu tinha dado à minha mãe e ela faleceu, tá comigo. O resto tudo foi embora. Deixa eu ver aqui porque preciso ler urgente esse livro, Moema. Não, meu amor, não tem mais exemplares, porque inclusive esse livro ele foi editado na UF. Um dos meus clientes e amigos, ele era prefeito do campus da UF, então ele conseguiu que o livro fosse impresso lá. Ele foi impresso na UF, ele foi uma produção independente, né? Então, assim, nós tínhamos apoio cultural só. E eu tenho ele todo aí, mas eu nunca mais tive possibilidade de editar, né? Não sei. Não tenho como. O Centro do Movimento Vital ainda existe? Não. O que aconteceu com o Centro do Movimento Vital? Primeiro, aquilo tudo ali era bem dispendioso, né? O aluguel era bem alto e aí o Stefano veio. Quando ele veio pela última vez, ele falou para mim que ele não ia ter mais condição de voltar ao Brasil e que aí nós iríamos ter que rever a situação com a negociação com o Instituto, né? E, ao mesmo tempo, eu tive eu fiz algo muito errado. Eu tinha tudo muito esmiuçado, muito bem organizado, mas eu não fiz nenhum movimento de contabilidade das doações e das coisas que entravam. Então, eu não tinha comprovação de que aquilo ali funcionava e era mantido por doações. E como nós tínhamos atividades curriculares, educativas, digamos assim, e também tínhamos a parte de tratamento, aquilo ali chamava muita atenção dos vizinhos, porque a vizinhança era uma vizinhança elitista por prioridade. Então nós não éramos assim muito bem-vindos ali naquela comunidade, uma comunidade elitista, no engenho de dentro, engenho do mato, e havia umas coisas, eu cuidava dos filhos dos caseiros, né? Fazíamos atividades gratuitas, quer dizer, isso aí não era muito bem visto. Até que uma noite eu acordei com um tiro e quando eu fui à varanda, eu vi o meu vizinho do lado numa discussão com o rapaz na calçada do outro lado, e ele deu um tiro na perna do rapaz. E eu não medi esforços, saí do jeito que eu estava e fui acudir o rapaz, né? Acudi, levei ele para dentro da casa para tratar dele e liguei para a ambulância, para chamar, porque ele precisava ir para o hospital. E quando a ambulância chegou, eu falei o que tinha acontecido. Ele estava na calçada do lado de lá e o meu vizinho aqui deu um tiro na perna dele. Pronto, acabou. Só que o vizinho, eu não sabia, né? Ele era de altas influências, não vem ao caso citar o quê. E para encurtar mais a história, eu fui chamada à justiça e me exigiram comprovantes de funcionamento que eu não tinha como. Então, eu perdi tudo, uma multa terrível, ainda tive que pedir ajuda a muita gente para poder pagar a multa, vender tudo que eu tinha, me despedir de todo mundo que estava ali e fiquei no meio da rua. Aí eu fui para Itaipuaçu. Foi por isso que eu fui me enfiar dentro da casa da minha mãe, porque eu não tinha para onde ir, tinha minha filha, e eu
perdi o centro do movimento vital. Tudo aquilo que eu havia construído e que eu havia sonhado em desenvolver e realizar foi-se por água abaixo. Deixa eu ver qual é aqui. Qual conselho você daria para alguém que está trilhando os estudos sobre dança? Olha, eu não sou uma pessoa muito dada a conselho, não, sabe? Porque eu acho que conselho geralmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu acho que dança é uma coisa tão profunda e tão extensa. As pessoas... A tendência das pessoas é olhar dança como algo que tem uma forma ou uma fórmula. Dança, para mim, é o pulsar vital. Então, que conselho? Estuda, pesquisa muito. Da onde vem a dança da formiga, por exemplo? Por que a formiga se move daquele jeito? Eu estou agora escrevendo um livro, mais um, Metodologia do Ensino à Dança, baseado na apostila da Movimentarte, que a Bia me pediu para fazer dar uma orientação por escrito à escola, quando eu era coordenadora de lá. Então, eu comecei a escrever. Em 2019, essa apostila foi lançada no Cidanza, em Córdoba, Argentina. E agora eu pretendo, se tudo continuar assim, eu pretendo lançar o livro antes de julho, porque julho é o Cidanza 2021, e eu já tenho o convite, nem que seja online, de lançar esse livro. Eu já estou em contato com algumas editoras e estou esboçando a escrita, porque dessa vez a escrita não está saindo assim tão fácil, não. A consciência vai ganhando um peso maior. Mas se tem um conselho, seria isso: estuda, pesquisa. Não fica olhando dança pelo furinho. E não confunda dança com técnica. Porque técnica de dança é uma coisa, dança é outra coisa muito mais extensa. Opa, estamos no tempo legal. Inclusive, quando eu escrevi a apostila, eu tinha posto metodologia de ensino ao balé clássico. Só que eu fui fazer uma visita à dona Tânia Tatina Lescova. E lá eu não fui para isso, não fui para falar da metodologia, eu fui para visitá-la mesmo. E lá começamos a conversar e ela, olha, você andou escrevendo, que eu tinha posto no Facebook, você está escrevendo uma metodologia de balé clássico? Eu falei, dona Tânia, estou lá para a escola que eu estou coordenando. E ela olhou para mim e falou, mas você não vai escrever sobre balé clássico, você vai escrever sobre dança. E aí eu levei, nossa, que responsabilidade, né? Falei, tudo bem, dona Tânia, então vamos lá, aquela antropóloga que eu sempre quis ser, né? Então eu fui, me fechei no alto da Serra da Mantiqueira durante 2 meses para escrever essa metodologia que está lá nas mãos da Beatriz, com ela, na escola, na Movimentarte. Eu lancei no Cidanza e ela deu continuidade às pesquisas e a aplicação, né, da metodologia. Agora eu estou caminhando para o livro. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Bom, boa noite a todos vocês, Ana, Patrícia, Miriam, Charmênia, Babi, beijos, Heloísa, Owen, Renata, oi Carol, beijinho, oi, Dê, Denise foi parceirona lá no Centro do Movimento Vital, junto lá da Camarim. Pois é, Miriam, você precisa ler o livro, né? Mas eu não tenho como. Porque eu não tenho mais ele. Quem sabe um dia eu reedito, né? Não sei. Tudo isso precisa de dinheiro e dinheiro é a única coisa que realmente eu não tenho, né? Eu tenho muita vontade de trabalhar, tenho muita disposição, tenho muitos sonhos, muitos
devaneios, mas dinheiro eu não tenho. Eu acho que não combina muito bem com a minha pessoa. Aliás, uma vez eu escrevia para muitos jornais alternativos, né? O Naturalmente, a Casa do Aprendiz, e eu fui chamada para dar uma palestra na Casa do Aprendiz, e a minha filha foi comigo. Depois ela chegou e falou: mãe, esse lugar não combina com você, não. Falei: por quê, filha? Você já viu o banheiro? Tem torneira de ouro. As torneiras são de ouro, mãe. Isso não combina contigo. Onde é que você viu você ficar numa casa que tem torneira de ouro? Era aquela torneira de metal dourado, né? Então, não combina comigo, né? O sistema financeiro, ele não combina muito bem comigo, não. Bom, meus amores, estou chegando ao final. Consegui finalizar a década de 90 e aí na segunda-feira entramos no ano 2000. Carla, um beijo, todos vocês, gratidão mais uma vez pela presença de vocês aqui, tá? Namastê, até!